vou só tomar cerveja, não vou pegar nada. Olá, olá pessoal. Olá, oi amor, boa noite. Boa noite, Claudenice. Tô por aqui já. Vamos esperar aí o pessoal entrar pra gente começar nosso papo. Boa noite, né? Cadê Igor? Um beijo pra ele. Olá, Gesiel. Boa noite, amigos. Boa noite, coisa boa. Daniel Rodrigues, Gabriel. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que bom vocês estarem aqui. Tô esperando o pessoal entrar pra gente começar o nosso bate-papo. Hoje a gente vai ter um papo bem legal, né? Boa noite, Gesiel. Obrigada mais uma vez por estar prestigiando, acompanhando aí sempre conosco. Obrigada, viu? A minha amiga tá dizendo que Igor tá lá do lado dela. Igor é uma coisa linda do IAV. Um beijo pra ele, um beijo. Vamos esperar Paulinho entrar, esperar nossos amigos entrarem pra gente começar nosso papo. Hoje a gente vem com um tema bem legal, né? Hoje a gente vem para falar sobre eleições 2020. Esse é nosso papinho de hoje. E eu quero contar com a participação de vocês, tá? Vai aí dando opiniões, vai aí falando, interage com a gente. Paulinho acabou de entrar, mas eu quero pedir que vocês interajam sim conosco, né? Para que a gente possa conversar. Ô, Tessia, minha prima, que coisa linda, lá de João Pessoa. Um beijo para você, seja muito bem-vinda. Deixa eu colocar Paulinho aqui no papo com a gente. Eu acho que ele agora vai conseguir. Se não, tem Gesiel aí, Já. que é o nosso suporte online. Paulinho, meu querido, boa noite. Fabiola Maciel, que honra. Estamos aqui. É um grande prazer. Antes de mais nada, eu quero lhe Igual, meu amigo. dar a satisfação que é ter você aqui comigo. Aliás, vai muito além que isso, né? Quero muito agradecer a tua parceria. Tamo junto. Uma parceria de muita confiança, de muito respeito. E eu sou muito honrada em militar ao seu lado, viu? Eu estou muito feliz. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrando. Eu já estava dizendo aqui que a gente hoje tem um tema legal, que é eleições 2020, né? Pedindo que as pessoas participem, né? Que possa aí estar perguntando, estar interagindo conosco. Oi, Zenaide, seja bem-vinda. Nosso amigo Gesiel já está aqui com a gente, Paulinha. Já Um tá abraço aqui. para Gesiel. Eu já tenho mães da ONG, o pessoal está se chegando aqui. E Tu eu tá estou me muito ouvindo bem? feliz, né? Eu estou muito feliz, Paulinha. Tu tá me ouvindo bem? Tá ótimo, o áudio tá ótimo, tá Ah, tudo, ótimo, ótimo. tá tudo certinho, né? Conceição Uma Miranda, boa que noite está para chegando você. agora, um abraço. A nossa amiga Mirelle, olha aí, Jaziel, Mirelle está conosco. Obrigada, Mirelle. Mirelle é uma linda que está sempre com a gente. Adalto, um grande amigo também, acabou de se formar comigo. Bem-vindo, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Hoje a gente vem com um tema legal, queremos falar sobre eleições 2020, que a gente está aí com a interrogação do tamanho do mundo, né, Paulinho? É verdade.
aguardando a decisão final, né? Esse ano está previsto acontecer as eleições municipais. E aí, segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, as eleições está mantida, na verdade, prevista e mantida para outubro, né? Primeiro turno, dia 4 de outubro, e o segundo turno no dia 25 de outubro. Mas, Fabíola, já há também debate a nível de Congresso Nacional. Alguns deputados e senadores acham que essas eleições deveriam ser adiadas, saindo, uma ala acha que deveria ir para dezembro ainda desse ano, e uma outra ala dos congressistas acham que deve ir para 2022. Então, a gente tem uma conversa boa aqui para a gente entender um pouco como é que vai funcionar essas eleições. Pois é. Eu primeiro queria agradecer, tem mais gente entrando, Gustavo Almeida, que entrou aqui, um parceiro que também se formou comigo. Mas, enfim, um beijo para você, viu, Gustavo? Eu quero falar um pouquinho sobre você, Paulinha, porque tem alguns amigos que ainda não te conhecem, né? E eu quero dizer que eu tenho muito prazer em falar que esse é o senhor Paulo Fernando da Silva, tá? É um militante, um ativista atuante no segmento da pessoa com deficiência há décadas, apesar de ser aí esse jovem rapaz, não é? Paulinho é uma das pessoas mais queridas e respeitáveis dentro do segmento, tá? E eu, particularmente, sou amiga, mas eu sou muito fã, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida. Tá? No meu curso de Direito, ele me ajudou muito. Paulinho tem deficiência visual e enxerga mais do que eu, mais do que muita gente, né? Então, para os meus amigos que estão entrando, que não conhecem Paulinho, esse é o meu amigo Paulo Fernando, companheiro, parceiro, e nessa nova jornada da minha vida, nessa nova caminhada, ele não é meu braço direito, não, ele é meus braços, né? E eu tenho muita honra e muita gratidão pela confiança dele, enfim, dele estar comigo, dele estar do meu lado, e tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa juntos, porque Paulo é um homem extremamente ético, extremamente responsável e competente. Então, Paulinho, você é 10. Vamos lá começar. A gente já tem perguntinha aqui de Gesiel, que está dizendo o seguinte: se a eleição for no próximo ano, quem vai ser prejudicado? O que é que você acha, Paulinho? Fabíola, primeiro dizer que é uma honra participar dessa live aqui com você. Você dispensa comentários, admiro você também muito. Estivemos juntos, né, na mesa diretora do Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife. Isso. Eu acho que foi em 2015, né? Isso. Quando eu era presidente e você na condição de vice-presidente. Isso. Conselheiros do Comum de Recife, fizemos um bom trabalho à frente do Conselho. E eu tenho sou nessa luta aí desde a década de 90, né? Início da década de 90, quando eu comecei nessa militância aí no segmento da pessoa com deficiência. Perdi a visão, eu tive uma perda paulatina, né, da visão, e hoje me considero uma pessoa cega, até porque o percentual de visão meu hoje não chega a 5%. Então, adquiri a cegueira, que a partir de então, eu já no início da década de 90 comecei essa militância aí no segmento da pessoa com deficiência, em busca do exercício de nossa cidadania, né? Afinal de contas, também somos eleitores, pagamos os nossos impostos, não é? Residimos em uma cidade, somos cidadãos e por isso precisamos exercer a nossa cidadania. E aí, nesse sentido, há um processo de luta, né, das pessoas com deficiência por essa inclusão social, essa igualdade de direitos, igualdade de condições com as demais pessoas. E nessa minha caminhada tive o prazer de conhecer você, presidente do IAV, né? A gente aí se conheceu nas conferências, você muito propositiva, muito lutadora, né? Muito apresentando propostas em defesa também dos direitos. E chegamos à presidência do Conselho, né? Do Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife,
estivemos juntos também no Conselho Estadual, né, da pessoa com deficiência, Isso, não é verdade? isso Enfim, mesmo. fazendo um trabalho a nível de Recife, a nível do Estado. Eu também tive a experiência também de estar no Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, passei um período no CONAD, né, o CONAD que tem sede lá em Brasília, e a gente também pôde contribuir naquele processo todo da construção de políticas públicas a nível nacional voltadas às pessoas com deficiência. E aqui está com você para a gente falar um pouco desse processo eleitoral, né, eleições previstas agora para 2020, apesar dessa pandemia que nós estamos enfrentando, esse momento difícil, né, um isolamento social aí difícil, mas necessário, mas esperando que a gente consiga ainda esse ano a gente ter as eleições municipais. E eu fiquei muito mais feliz quando você me disse que era pré-candidata, né, que você iria disputar uma das vagas na Câmara Municipal do Recife. Isso, para mim, foi uma felicidade grande. Primeiro, que você é uma militante. Eu conheço o seu perfil, a sua índole, o seu compromisso. E segundo, porque é mulher, não é? Você é mulher guerreira, lutadora, não é? Mãe aí, guerreira, que em defesa, né, da família, em defesa do seu filho. E eu admiro muito essa sua luta. E por isso resolvi estar com você também nessa caminhada, por acreditar no seu potencial, acreditar na sua pessoa. Então, e pode preparar aí o blazer, eu acho que é o blazer, né? Aquele vestido bonito, porque a Casa José Mariano vai estar aguardando você em 2021, viu? Ah, que coisa linda. Gesiel fez uma pergunta, né? Gesiel quer saber se em 2021, passando para 2020 as eleições, quem serão os prejudicados, é isso? Ele pergunta isso. Quem é que sai mais prejudicado? Bom, as propostas que eu ouvi até o momento em relação às eleições, para você ter uma ideia, no Brasil são 5.570 municípios. E todos esses municípios irão eleger seus vereadores e seus prefeitos, ou prefeitas, né, ou vereadores, enfim. Como eu falei anteriormente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele afirma que as eleições ocorrerão em outubro. Mas já há uma ala dos congressistas achando que não, que essas eleições deveriam ir para dezembro. Primeiro domingo de dezembro já aconteceu o primeiro turno. E há uma outra ala que entende que deveria ser em 2022. Quer dizer, em 2022 nós teremos eleição para governador, para presidente, para senador, deputado federal, deputado estadual, e aí também viria vereadores e prefeitos. Para mim, na minha opinião, eu acho que fica muito difícil a gente prorrogar isso para 2022. Até porque, para juntar esses dois processos num processo só, vai ser muito complicado para a gama de eleitores que nós temos, né? Aí temos muitas vezes eleições, até quando há uma eleição para presidente, governador, deputado, senador, tem hora que a gente se complica, né? A gente até erra na hora de digitar o número, não sabe se digitou para governo, se foi para presidente. E aí você imagina trazendo mais 2 votos, né? Que seriam de prefeito e de vereador. Então, eu particularmente entendo que essa eleição deveria realmente acontecer agora, em 2020, seja outubro ou dezembro. Ocorrendo em 2022, aí vai ter que prorrogar o mandato dos vereadores e dos prefeitos. Para isso, o Congresso vai ter que aprovar uma emenda à Constituição Federal, prorrogando o mandato, né, de quem está no Poder Executivo Municipal e de quem está no Legislativo Municipal até o final de 2022. Então, eu acho que é um processo, assim, bastante complicado, bastante difícil, mas que já há um debate a nível do Congresso Nacional para ver de que forma iria resolver essa questão. Em termos de prejuízo, eu não veria prejuízo para ninguém. Eu acho que não vai ter prejuízo. Esse ano, em 2022, quer dizer, entre aspas, né? Talvez em 2022, prejuízo seja para nós eleitores, porque serão inúmeros números que a gente vai precisar ter em mente ou levar anotado na hora da votação,
a gente não se perder. Se é que vai juntar as eleições, tanto para prefeito quanto para vereador em 2022, com os demais candidatos, né? Mas eu acredito que, em termos de quem está no legislativo e no executivo, eu acho que não vai ter prejuízo, não. Isso. Gesiel também pergunta. Não, primeiro deixa eu só mandar um beijo para a Andresa, da AMAR, que está aqui conosco. Mandar um beijo para a Claudinha, que é do IAV, é lá de Poção. Eu digo que ela é um pedacinho do meu coração que está lá em Poção, que ela cuida do nosso povo lá. Então, um beijo para vocês, meninas. Bom demais vocês estarem aqui. Uma outra pergunta. Pessoas com deficiência, ela é obrigada a votar ou o voto é facultativo? Não, a pessoa com deficiência, ela tem que votar, né? Ela tem que exercer o seu direito de voto. A questão da pessoa com deficiência, o problema é a acessibilidade, né, nos prédios eleitorais, né? Isso é uma grande luta, porque no processo, no momento da eleição, no processo eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, ele geralmente pega esses prédios, em alguns deles sem acessibilidade, com uma dificuldade muito grande de acesso para as pessoas com deficiência, para as pessoas idosas. Então, isso aí dificulta muito, né? Na hora de votar, a gente ter essa ausência de acessibilidade. Eu, particularmente, já fui votar e quando cheguei na urna, eu tenho lá a urna, os números estão em braille, mas não me é dado, por exemplo, um fone de ouvido para que eu possa, na hora do voto, saber, confirmar o meu voto. Porque aí, para quem enxerga, aparece a foto do candidato e o nome. E para nós que não enxergamos, pelo menos com fone de ouvido, eu vou saber, por exemplo, votei em Fabíola Maciel, então aparece a foto dela e o fone de ouvido vai dizer lá o nome Fabíola Maciel. Então, a maior luta da pessoa com deficiência nesse processo de eleição são os prédios que muitas vezes estão inacessíveis, são as próprias urnas eleitorais também de forma inacessível ou acessível em parte, não num todo. Mas eu acho que a pessoa com deficiência, ela tem que exercer essa cidadania, o direito de votar, o direito de escolher a pessoa a qual vai representá-la, tanto na Câmara Municipal quanto na Prefeitura. Né? Isso. Essa pessoa que a gente vai escolher é que vai governar a nossa cidade durante 4 anos e é quem vai apresentar a proposta de lei durante 4 anos que venha beneficiar a população da nossa cidade. Então, nada mais justo do que também nós, pessoas com deficiência, exercermos o direito de votar. Pois é, e estaríamos até numa contramão, né, Paulinho? Porque lutamos por esses direitos e de repente, a própria pessoa com deficiência abrir mão dele, não dá. Não dá. Vai de encontro a tudo que a gente pensa e tudo que a gente idealiza, né? A gente já tem nossa lei, que isso veio com uma grande força, né? É um grande marco no segmento da pessoa com deficiência. E aí fica muito mais do que um falar, é um clamor, mas sim, que as pessoas com deficiência participem, exerçam a sua cidadania, né? Prestar atenção a quem está, né? A quem está votado para isso, mas não pode perder isso de jeito nenhum. O Gesiel, ele está dizendo que o TRE vai disponibilizar transportes para levar pessoas com deficiência e está perguntando, né? E com dificuldade de locomoção. Isso aí seria ideal. Eu, até então, eu ainda nunca tive essa informação. Você já teve, Paulinho? Do TRE pegar e levar a pessoa com deficiência, o pé conduz, enfim. Transporte. É de transporte? Oi? É o transporte para o deslocamento da pessoa com deficiência para votar. Para votar. Isso? Não, o TRE não disponibiliza, não. Pelo menos nas eleições aí que eu acompanhei, eu não tomei conhecimento de transporte para levar o eleitor, não. Inclusive, o candidato que faz isso, ele até é proibido a fazer isso, né? Porque tem muitos candidatos que... Não, a pergunta dele era do TRE. Né? Aí eu não entendi agora o que o Gesiel falou, porque ele está dizendo que tem sim.
Bem, eu não... Me explica melhor, Gesiel. Diz aí pra gente, esse ano vai ter o TRE, vai fazer isso? É isso que você está querendo nos dizer? Porque se for, vai ser uma grande maravilha, né? É, Primeiro que a gente não sabe se haverá a eleição e se houver, se ainda estaremos isolados, né? A gente não sabe disso ainda. E se for, como é que isso vai acontecer? Né? ô, Aí tem uma Fabíola, mãe falando, Andresa, um beijo para você. Aí ela está dizendo que deveria sim ter essa disponibilização realmente, né? E principalmente se a gente ainda estiver aí no meio desse furacão, que eu tenho toda a minha fé, minha crença que isso não vai acontecer, né? Mas aí eu queria que o Gesiel falasse, né? Que ele está dizendo aqui que vai ter. Eu não tenho essa informação, realmente eu não tenho essa informação. Você, em alguma eleição, você já ouviu falar isso, Paulinho? não, Sei lá, um exemplo do Conduz, de pegar a pessoa com deficiência e levar para votar? não, eu não tenho conhecimento. Das eleições que eu acompanhei, o TRE, pelo menos, eu não tive conhecimento se disponibilizou transporte para o deslocamento das pessoas com deficiência. Quando eu falei os candidatos, porque inclusive o TRE proíbe isso, né? A E isso pessoa que é candidata e pega seu carro para levar o eleitor para votar, ele não pode fazer isso. É proibido, é inclusive, fazer proibido. isso, né? Pois É é. proibido. E, Fabíola, só falando um pouco também a respeito da pessoa com deficiência exercer o direito de votar. Inclusive, Sim, a própria Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em um dos seus artigos, assegura que a pessoa com deficiência, além de ter o direito de votar, ele pode também ser votado. Né? A pessoa com exatamente. deficiência também pode ser candidato ou candidata, né? Candidata a algum pleito eleitoral no seu município, no seu estado, no seu país. É um direito da pessoa com deficiência também Exatamente. poder se candidatar. Isso também é uma das conquistas dentro da nossa lei. Algumas pessoas chamam o estatuto, eu gosto de chamar de Lei Brasileira de Inclusão, porque, não sei, dá uma lei, o nome lei, ela traz uma presença mais forte. Estatuto me remete muito a normas, né? E não é só isso. Mas, enfim, Gesiel diz o seguinte, que o TRE procurou a SEAD para solicitar o transporte do PE Conduz para levar as pessoas com deficiência. Isso foi para a eleição de 2018. Só que não avançou essa solicitação. Entendi agora. Então, quer dizer que lá atrás se foi pedido, se foi falado sobre isso. Não é isso? E eu acho que poderíamos novamente dar um avanço nisso aí, não é? Se já aconteceu, se já tem um precedente, a gente já pode tentar falar sobre isso. Agora, como o Paulinho falou, eu venho pré-candidata, isso na verdade, é uma nova caminhada, né? Uma nova jornada que eu estou aí na minha vida e que eu creio que conduzida por Deus e com o apoio de Paulinho, que está do meu lado, graças a Deus, e os amigos que estão acreditando, enfim. Mas, independente de eu ser uma pré-candidata, eu sou uma mãe, eu sou uma militante, eu sou uma ativista no segmento, né? E isso é uma coisa que a gente pode trazer para a pauta, com outras instituições, inclusive. Gesiel está aí organizando o fórum, né? Com as entidades da pessoa com deficiência. Isso, de repente, pode vir até ser uma pauta, né, Paulinho? Isso poderia, né, vir a ser uma pauta. Eu acho que é uma boa, né? Independente de pandemia ou não, né? Já tem o problema da acessibilidade, né? De chegar dos locais, né? Já tem essa falta de acessibilidade comunicacional, já tem isso aí. Então, eu acho que seria uma coisa que a gente poderia levar para o fórum, né? Né? Junto com as entidades que trabalham com a pessoa com deficiência, eu acho que era uma ideia. O que você acha? Sim, sim. Eu acho que é uma proposta boa. Trazer isso para o debate é Não muito é uma importante. proposta que a gente pode levar. A gente pode levar essa proposta, Gesiel, para o fórum. Eu acho que isso já pode ser um ponto para se pensar. Mas aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o papel do vereador, da vereadora. Isso é uma coisa que a gente... É importante que a gente converse, porque sempre as pessoas acham que cargo político é cargo para dar alguma coisa para alguém, né?
É sempre essa ideia que a gente tem de política, né? Então, é da cesta básica, enfim, esse tipo de politicagem que, infelizmente, a gente sabe que ainda existe nas eleições, mas a gente precisa entender, de fato, o papel de um vereador, né? Eu quero muito trazer esse tema para aqui, para que a gente possa conversar sobre isso, porque a gente tem que sair dessa cultura assistencialista, né? A gente está vendo, é claro, os dias que vivemos, a gente está vendo que não é assim. Isso não é política. Isso não é o papel de um político, tá? E o papel de um vereador é muito importante dentro da cidade. Busca de leis, né? Busca de melhoria, fiscalização. Isso tudo é importante para o crescimento da cidade, para o desenvolvimento da cidade, mas, para isso, antes de mais nada, o eleitor ele precisa saber o que é ser um vereador. Qual o papel desse vereador, dessa vereadora? Quem é que eu estou votando? E depois, o que é que eu estou fazendo para acompanhar essa pessoa que eu dei o meu voto, que é algo precioso, é a minha confiança, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, Paulinha. Pois é, Fabiola. A gente ainda vive naquele momento do voto assistencial, né? É o voto da assistência, a troca do voto pela cesta básica, é a troca do voto por aquela conta de energia que foi paga, aquele saco de cimento. E depois a gente não encontra mais aquele que foi eleito. Né? Passa 4 anos a gente tentando um contato com esse vereador, essa vereadora, e a gente não encontra mais. Só na próxima eleição é que eles voltam a aparecer. E o que entristece é que a gente precisa fazer um trabalho, inclusive de conscientização a nível da população. Né? O que é o meu voto? Eu estou votando no vereador para ele fazer o quê? Isso. Que o parlamentar ele representa o povo. Né? Eu já ouvi muito isso. Né? Ele é o representante do povo. Mas muitas vezes, nós que somos o povo, não temos acesso nem ao gabinete de determinados vereadores, ou até mesmo a gente não consegue nem entrar na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, por exemplo, do Recife, é uma Câmara de Vereadores inacessível. Exatamente. Né? Já tivemos na Câmara e colocamos a falta de acessibilidade naquela casa, na casa que é dita do povo, mas nem todo mundo pode entrar com segurança, com autonomia. Então, veja o processo. Hoje, a Câmara Municipal do Recife era composta de 39 vereadores. E, para você ter uma ideia, desses 39, apenas 6 são mulheres. Olha aí. E olhe que 52% do eleitorado é de mulheres. Ou seja, a mulher, ela é maioria também na hora do voto. E Pois aí, é. na hora de escolher, ela não consegue escolher, na sua maioria, uma mulher. Se você tem na Câmara 39 vereadores, Exatamente. 6 são mulheres, eu acho um número muito irrisório, muito pequeno, né? E nós poderíamos, inclusive, esse ano, com você, ser mais uma mulher aí a defender a causa da mulher dentro da Câmara de Vereadores do Recife. E qual é o papel desse vereador, dessa vereadora? É legislar em favor da população. É apresentar projeto de lei, é fiscalizar o executivo, é promover debates, audiências públicas, é estar dentro da comunidade, ouvindo os anseios da comunidade, qual a sua necessidade, qual a sua dificuldade, o que é que precisa ser feito naquela determinada comunidade, o que é que o município, qual é a carência do município em termos de emprego, em termos de recursos financeiros, em termos de políticas públicas, de habitação, de saúde, de educação. O que é que a gente vai debater, né, nesse legislativo que venha beneficiar essa população do Recife? Recife tem quase 2 milhões de habitantes. Então, é muita gente. E olha que eu vi uma pesquisa de que mais de 70% da área do Recife está nos morros. Então, é muita gente ainda morando em situação difícil, Isso. morando em situação precária.
A gente tem visto agora, nesse processo de isolamento social, o quanto a periferia tem sofrido com isso, porque não tem saneamento básico, não é? Porque não tem uma qualificação profissional, porque falta o emprego. Então, assim, esse vereador, essa vereadora, precisa ter isso em mente, que ele está representando essa população e que ele precisa realizar um trabalho voltado a essa população do Recife, principalmente os mais carentes. Exato. Quem mais tem carência na nossa cidade, né? Qual é a necessidade que a gente tem? Por exemplo, em termos de transporte, o que é que a gente tem visto hoje? São os ônibus lotados e a gente gritando para que não haja aglomeração, não é? É o povo reclamando ainda porque o nosso sistema de transporte não é de qualidade. Então, tudo isso, o vereador, a vereadora precisa levar para o seu gabinete, para o debate perante os seus pares, para que haja proposta de melhoria na qualidade de vida dos seus munícipes. Então, é por isso que é importante a gente eleger pessoas comprometidas, pessoas sérias, pessoas que realmente tenham propostas que venham a atender os anseios da população, ou pelo menos da grande maioria da população do município. E não a gente está trocando voto por cimento, por tijolo, por cesta básica, porque não vai resolver o nosso problema, né? Pois é, e o que é pior é que a maioria dos eleitores, eles nem procuram depois saber em que pé anda esse mandato. Nem procura saber. Deixa eu dar só uma pausazinha para mandar um beijo para a Rose, que está aqui com a gente, para Rivaldo, que está com a gente, para Gilberto Júnior, que está com a gente. Obrigada. Claudinha, que está aqui. Um beijo para vocês, obrigada por estar conosco, né? A gente está falando sobre as eleições, a gente está falando agora sobre o papel do vereador, da vereadora, né? E Paulinho está trazendo realmente esse cenário da cultura assistencialista. Então, é essa cultura assistencialista, é aí que começa a corrupção, porque quem é a pessoa que quer trocar, que quer ganhar o voto de um eleitor na troca sei lá, de uma cesta básica? Quem é esse cidadão? Quem é esse sujeito que quer ser eleito dessa forma? Então, eu acho que já começa muito por aí, sabe, Paulinho? Aí muita gente diz assim, quando eu converso sobre isso, aí diz, Fabíola, se você não fizer, não ajudar, não gastar dinheiro, não vai ganhar. Eu digo, olha, eu não acredito nesse tipo de política. Eu não acredito. E enquanto a gente não repensar sobre isso, não vai mudar. A gente vai continuar nesse cenário de corrupção. Então, tem que entender que não existe uma corrupção que é só o político que faz. Não, é o eleitor. Porque o cara vai, faz, rouba, se elege de novo e o cara vota de novo. Infelizmente, é assim que acontece no nosso país. Não é? O outro ponto que Paulinho falou, a mim me toca profundamente, que é o número de mulheres. Cadê as mulheres? Cadê a nossa força? Cadê a nossa força feminina? A maioria de nós brasileiros somos mulheres. A gente não vota em mulher, tá? A maioria dos políticos são homens. Como é isso? Como é isso? Né? Que critério é esse que é feito na cabeça dos eleitores para que seja feito dessa forma? Porque a própria mulher não acreditar na sua força, a própria mulher não acreditar até onde ela pode chegar. Tem até um ditado que diz que o dia que a mulher acreditar na força que ela tem, esse mundo vai mudar. E eu acredito nisso. Beijo, Fabi. Beijo, Aninha, Luísa, que estão aqui conosco, Lene. Mas, enfim, a gente precisa ter essa confiança. A gente precisa ter isso. Paulinho, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou para a política. Né? Porque eu tenho 15 anos de um trabalho social, que eu faço política, né? Eu não sou política, faço política, porque você ter um trabalho social é política, não é isso? E eu nunca tive interesse, tive vários convites para me candidatar, enfim, eu nunca quis. Sempre quando alguém vinha, sempre quando os partidos me procuravam, eu já dizia, olha, nem nas reuniões eu ia, eu já dizia logo, não quero. E dessa vez eu tive um toque diferente. Um beijo para Bebel, um beijo para Fabi. As meninas ficam entrando aqui, Paulinho, e a gente não tem como não dar beijo, não, senão fica com raiva, viu? Mas, enfim, dessa vez eu tive um toque diferente
E eu tenho certeza que a maior força, fora o que eu tenho certeza que seja um desígnio de Deus, é a questão dessa falta da mulher. Precisamos de mudança, sim. Pelo amor de Deus, mulher. A gente não nasceu só para estar em casa lavando roupa e cozinhando, não. Seja digno, que eu adoro cozinhar, eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de cuidar do meu canto, mas eu sei que eu posso ir além. Eu posso ir além. Agora, eu preciso acreditar em mim primeiro, não é? Eu preciso acreditar em mim primeiro. Mas isso é um clamor que eu venho levantar, é que a gente mude essa forma de ver a política. Política não é troca de voto. Não é isso. Não é isso, política. A gente precisa conhecer quem é a pessoa, o que é o trabalho dela, qual é a essência dessa pessoa, qual é a filosofia de vida dessa... Quem é Fabíola? Ah, eu vou votar em Fabíola. Quem é Fabíola? Eu até digo, olha, eu quero que quem vai votar em mim, que me conheça. Eu quero que conheça a mim, que conheça meu trabalho, que conheça a minha família, que conheça a minha história, não é? Então, não é simplesmente eu vou votar porque eu sou amigo de fulano, ou eu vou votar porque eu ganhei cesta básica, ou eu vou votar porque quando ela ganhar, todo mês eu vou lá buscar o meu leite. Eu não procuro esse tipo de assistência. E não é isso o papel de um vereador, tá? O vereador tem que buscar leis, tem que buscar legislação, tem que buscar direitos, cada um que segure a sua bandeira, não é? A minha, vocês sabem que eu sou um ativista do segmento da pessoa com deficiência, mas eu tenho outras bandeiras fortes na minha vida, no meu caminhar, e que eu não vou abrir mão deles, de jeito nenhum. Né? Aí a gente entra até nessa pauta, né, do que são essas propostas que a gente vem pensando. Eu venho com a representatividade da pessoa com deficiência, sim, né? Vocês sabem que meu filho tem deficiência e graças a Deus, agradeço a Deus todos os dias de ter tido a honra de ter um filho com deficiência, porque ele mudou, transformou minha vida. Eu sou uma outra pessoa, eu sou uma outra mulher, eu tenho um outro olhar perante a vida, perante as pessoas, mas a minha proposta vai além da pessoa com deficiência. A minha proposta vai ao idoso, porque a gente entende que tem as mesmas demandas, e a minha proposta vai à mulher com deficiência, a minha proposta vai à cuidadora, à mãe, na sua essência, na sua maioria, que é essa mãe, né? Nós estamos anuladas. Paulinho, eu sou uma privilegiada porque eu consegui terminar o curso de Direito. Mas eu sei que não é essa a realidade das mães. Eu sei que essa não é a realidade das mulheres. A gente vem falando, nesse tempo de pandemia, um assunto que eu não gostaria nunca que existisse. Mas, infelizmente, a gente vem falando, eu venho falando sobre isso fortemente em minhas mídias, com relação à violência contra a mulher com deficiência. Nós estivemos num evento, eu e Paulinho, foi uma grande honra participar daquele evento da APEC. Eu conheci mulheres com deficiências, mulheres cegas, que sofrem de violência doméstica. Então, veja, eu não consigo visualizar na minha cabeça uma situação dessa, né? E aí eu pergunto, você que está aí do outro lado, vocês pensam sobre essas mulheres? Vocês pensam sobre essas mulheres vítimas de violência dentro de casa? Em crianças deficientes, em pessoas deficientes que são agredidas por suas mães, por seus familiares, por seus parentes. Será que a gente tem algum momento para parar e pensar sobre isso? Ou será que realmente isso só chega na nossa vida, como chegou comigo, infelizmente, só quando eu tive meu terceiro filho, né? Eu falei isso aqui em uma outra live, que eu gostaria muito, se eu pudesse pedir a Deus hoje, a Deus eu só tenho a agradecer por ele ter me dado um filho com deficiência e ser um jovem consciente do seu papel. Ele tem 15 anos, mas ele já é um jovem político, ele já é um jovem que conhece os seus direitos. Arthur não é uma pessoa que não se aceita, não é isso. E é essa criação que eu passo para ele, de buscar seus direitos, de lutar pelo seu espaço, de ser o que quiser ser. A gente sabe que isso vem de uma criação, eu sei disso. Mas isso a gente planta dentro da ONG. Mas, e vocês
E vocês que não sentem na pele, como eu não sentia antes, né? Eu, se eu pudesse escolher, teria sido o primeiro que tivesse nascido com deficiência, para que eu já pudesse ter esse olhar diferente. Mas o que a gente busca é respeito, sim, a legalidade que a gente já tem, né? É que isso seja feito na prática, que isso aconteça na prática, mas o que a gente busca também é empatia. A gente precisa também que as pessoas que não têm ninguém em casa com deficiência, que pensem nesse público. Mulheres que sofrem, mulheres deficientes que sofrem, que apanham dos seus maridos, tá? E, de repente, o vizinho deve saber, deve ouvir e fazer de conta que não faz, fazer de conta que não está ouvindo, que não é da conta dele, que não é com ele. Então, a gente abre um leque muito grande para falar sobre isso. O idoso, a violência com o idoso, o descaso, o desprezo. Tem idosos que são jogados em asilos. Eu não estou aqui para julgar, porque a gente sabe que existem entidades sérias, com trabalhos muito bonitos, com idosos. Mas a gente sabe também que a maioria deles são jogados lá e acabou, se não existe mais. Então, essa é a nossa bandeira. A minha e a de Paulinho, né? Essa é a nossa bandeira. E o que eu faço é o convite para os amigos que venham e acreditem nisso. Acreditem e se juntem a nós nessa força, que traga essa força, que traga, mostre para a sociedade isso que é uma realidade. Não é verdade, Paulinho? É verdade, Fabiola. E eu vejo você como uma esperança da gente renovar também o quadro na Câmara de Vereadores do Recife. Para você ter uma ideia, na última eleição de 2016, houve uma renovação na Câmara de 17 vereadores. Dos 39, 17 são novatos. Obviamente que vão tentar uma reeleição, né, esse ano, devem tentar uma reeleição agora esse ano, mas houve uma renovação em 2016 de 17 vereadores. Eu achei uma renovação considerável. Boa. Então são pessoas assim, né, igual a você, que chega, né, que tem propostas, e uma proposta, a sua proposta não é só para pessoa com deficiência. Sua proposta é uma proposta para pensar na mulher, na pessoa idosa, na criança, no adolescente. É pensar nos menos favorecidos, é aquele que realmente necessita dessa representatividade na Câmara Municipal do Recife em defesa dos seus direitos. Isso. Não é? Para que essas pessoas consigam exercer a sua cidadania. A gente ainda vive numa cidade ainda muito carente. Não é? A gente percebe que ainda há uma carência muito grande da população para que as políticas públicas alcancem-as. E para isso, você vem com essa proposta, você vem com essa ideia, você chega com esse modelo de renovação, pensando de forma coletiva e de forma que essa cidade venha verdadeiramente assegurar a inclusão social de todas as pessoas. Né? Obviamente que vai chegar casos que vai precisar de sua ajuda. E você não vai negar ajuda, é óbvio. Mas isso não é o seu foco. O seu foco é uma campanha que venha apresentar propostas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas na cidade do Recife. Isso aí, isso aí. É aquela transformação que a gente está buscando. Na verdade, eu já tenho esse trabalho de busca, de mudanças, né, há 15 anos. Deixa eu mandar um beijo aqui para João Cláudio, que está aqui, para Bia, que está conosco. Mas eu venho já nessa luta há 15 anos. Tem um dos papéis meu no IAV, que é o do que eu mais gosto, que são as palestras que eu faço em universidades, em escolas. E como eu tenho aqui estudante de direito e muitos amigos meus que estão aqui conosco, que se formaram agora junto comigo, essa fala eu trago para profissionais também do direito e de outras profissões, mas que tenham esse olhar inclusivo à pessoa com deficiência, à mulher, ao idoso, né? Eu trago sempre essa fala para os profissionais para que eles sejam empáticos para esse segmento, não é? Porque, infelizmente, o que a gente vê são profissionais que, às vezes, podem até ter uma vontade, né? Mas não se capacita para tal. Então, isso também é uma fala minha, né? Vamos estudar mais, vamos procurar
abrir, vamos procurar abrir a sua profissão, o uso da sua profissão para todas as pessoas, né? Eu tenho um PM aqui conosco, aí eu digo, a abordagem com uma pessoa com deficiência não é diferente? É diferente. Aí você vai dizer a mim, mas não existe pessoas com deficiência que possam cometer crimes? Claro que existe, mas é preciso que se tenha um olhar diferenciado. E para isso tem que se haver capacitação, então tem que se ter um olhar inclusivo. Estou dando um exemplo de um policial militar, mas é um olhar inclusivo que tem que ser estendido a todas as profissões, não é? Porque eu estou me formando em odontologia. Então, cadê o meu olhar? Quando vier alguém com deficiência, qual é a minha postura? Como é que eu vou exercer a minha profissão de forma inclusiva? Eu falo muito isso nas faculdades, né? As pessoas gostam muito de jogar esse tema só para a área de saúde ou para a área da educação. Mas não, isso é uma pauta que a gente tem que trazer para a nossa realidade, independente da nossa profissão. Porque seja ela qual for, se eu tiver um olhar inclusivo, eu sou um profissional diferenciado. Não tenha dúvidas. Eu sou um profissional diferenciado. Eu sou um profissional inclusivo. Não é, Paulinho? Eu acho que isso é o que a gente mais sonha. Não é verdade? O que nós sonhamos é um mundo onde o meu filho possa chegar num lugar sem precisar todos pararem para olhar para ele, porque ele está andando numa cadeira de roda. Não é? O mundo que nós sonhamos é aquele que a pessoa que é cega não precise ser chamado de coitadinho. O mundo que nós sonhamos é esse. O mundo que nós sonhamos é o mundo que os profissionais da educação, da saúde, da limpeza, de todos, da segurança, que procurem se capacitar, olhando que nós somos diferentes e que cada um precisa ter esse olhar diferenciado. É esse o mundo que a gente procura. Eu não quero meu filho sendo coitadinho, bichinho, e nem melhor do que ninguém. Mas eu quero que meu filho tenha esse direito que eu tenho de falar, de andar, de ir, de voltar, da forma que for. Se a locomoção dele é na cadeira de roda, então que ele tenha esse direito, né? Então, eu acho que basicamente é isso. Mas essa transformação que a gente quer fazer, porque na verdade a gente quer fazer uma revolução na nossa cidade. A gente quer fazer uma revolução na nossa cidade. De acessibilidade em todos os aspectos. De atitude, não é? De comunicação. Vocês estão imaginando como é que está hoje? Como é que está hoje a comunicação para a pessoa surda, para a pessoa cega, sobre a pandemia? Como é que está? Como é que está se virando aí essa pessoa? Como é que está? Ontem a gente conversou sobre isso. Acessibilidade comunicacional. A gente precisa ter esse olhar, porque nós somos diferentes, gente. Eu não quero fazer um clamor de uma mãe para que vocês sejam empáticos à causa da pessoa com deficiência. Eu não quero. Eu quero falar como mulher, eu quero falar como uma profissional, eu quero falar como uma pessoa que está no trabalho social há 15 anos, eu quero falar de uma pessoa que acabou de se formar em direito. Então, esse olhar humano e profissional a gente precisa ter. A gente precisa rever e pensar sobre isso. Né, Paulinho? Pois é, Fabíola. Eu acho que você terá uma grande responsabilidade na Câmara Municipal do Recife. Até porque lá você será a nossa representante. E essa representante precisa honrar o voto, né, a confiança dos seus eleitores. Lá você vai poder nos representar nas comissões que hoje tem na Câmara, principalmente a Comissão de Direitos Humanos. Lá você vai ter a responsabilidade de promover audiências públicas. Isso. Você vai ter a responsabilidade de prestar conta do seu mandato, ter um mandato transparente, de você procurar descentralizar, inclusive, o seu mandato. Porque eu acho que também o vereador não é só para estar lá no seu gabinete, no ar-condicionado, não. Ele tem que sair, ele tem que descentralizar esse mandato, ir para dentro das comunidades, oferecer serviços, oferecer orientações, né?
oferecer uma articulação até com o Poder Executivo para que naquela comunidade haja um saneamento básico, haja uma política de habitação, né? Haja uma melhoria realmente na qualidade de vida daquele cidadão, daquela cidadã. Eu acho que você terá uma grande responsabilidade nesse processo, nessa representação. Né? Essa representação, eu particularmente já vejo aí uma luta que você deve abraçar em princípio. Por exemplo, a reforma, a lei das calçadas do Recife. Essa lei ela precisa passar por uma reformulação. A gente precisa debater com a Câmara sobre essa lei. O que é que ela precisa melhorar, né? O que é que a gente precisa dar de responsabilidade ao proprietário do imóvel, como é que ele deve ter uma calçada acessível, como é que vai ser... Porque para ter acessibilidade tem que começar da minha casa. Ao sair da minha casa, na rua que eu moro, na calçada que eu transito, já precisa ter acessibilidade. Então, existe uma lei no Recife, a lei das calçadas, que a gente precisa rediscuti-la. Então, eu acho que você tem esse papel, tem esse compromisso, tem esse perfil, e a gente está com você porque acredita nesse trabalho. Ai, que coisa boa. Mas a proposta é essa mesmo. Eu quero um mandato onde a gente possa dividir, onde a gente possa encontrar soluções juntas. A gente precisa criar comissões de mães, comissões de pessoas com deficiência, comissões de instituições, né? Eu acho que é assim que a gente vai fortalecer o nosso segmento, não é? Chamar profissionais né? Porque aí a gente fala de saúde, a gente fala de direito, a gente fala de segurança, a gente fala de muita coisa. Trazer esses profissionais, essa representatividade para dentro do nosso mandato. Esse é o nosso sonho, né? Esse é o nosso sonho. Bebel está falando aqui uma coisa que me emocionou. Ela diz o seguinte, que precisamos de uma mulher guerreira que sempre está pensando no outro, como Fabíola Maciel, principalmente nas pessoas com necessidades especiais. Ela sabe o que é sentir na pele, tem um filho. Eu sei, Bel, é exatamente isso. Claro que isso torna diferente, porque eu vivo isso, eu vivo dia a dia. Mas, independente da política, eu, como mãe, eu acredito que eu posso, sim, transformar a vida do meu filho através das pessoas. E eu começo dentro de casa, né? Eu começo dentro de casa. Um beijo para a Adriana, que está entrando aqui agora, que é enfermeira, lá do Correia Picanço, que está no meio da pandemia. Dá para você minha homenagem, minha amiga, minha comadre, que eu sei que não está sendo fácil por lá, né? E, infelizmente, nosso tempo já está aí acabando, né? Mas eu queria muito que Paulinho pudesse ter aí sua fala final, porque já o Insta corta a gente. Fabíola, amiga, é só agradecer aí a oportunidade, deixar um abraço aí para quem está nos acompanhando, dizer que é uma honra estar contigo nessa caminhada, apresentar propostas aí para você colocar no seu caderno de propostas que serão apresentadas futuramente. Sim, e estamos juntos na caminhada. Forte abraço e conte comigo sempre. É uma honra, gente. Para quem chegou depois, Paulo Fernando é um militante, um ativista há décadas, tá? É uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita honra e agora, mais do que nunca, honrada em ele estar do meu lado. E a gente está aí nessa caminhada, acreditando sim que a gente pode sim trazer transformação para a nossa cidade e convidando aí todos os amigos que estão aqui comigo agora na live, né? Convidando vocês para estar junto conosco, né? Para que a gente possa construir junto. Como eu falei, eu quero buscar uma representatividade, tá? Da mulher, da mãe, né? Da pessoa com deficiência, do idoso, que isso é uma pauta que me toca profundamente. Então, essas são as minhas bandeiras. E a gente pode, sim, chegar lá. Eu só não consigo sozinha, né? Eu consigo com vocês. Junto com vocês, a gente pode ir e mudar e fazer realmente uma revolução nessa cidade. Mudar essa cidade, mostrar o quanto uma mulher pode fazer para mudar a vida das pessoas. Porque a gente consegue, sim, fazer isso. E eu digo a vocês de coração que eu me entreguei. Eu me entreguei porque eu acredito que isso vem de Deus. Então, eu tô aqui para fazer, para servir, mas eu preciso de vocês comigo, né? Um beijo para todos. Meu filho que entrou aí agora,
Gente, segue a gente aí nas lives. A gente está buscando sempre pessoas para que possam trazer informações importantes. A gente falou agora coisas muito bacanas sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Infelizmente, teve amigos do direito que entrou depois, mas precisa, sim, de um outro momento, Paulinho, porque a gente tem muita coisa ainda para falar, né? Mas acompanhe as redes, a gente está junta, tá? As mães que estão aqui comigo, dizer que é uma honra para mim, representar vocês. É uma honra. Eu me sinto realmente privilegiada em poder representar mães lindas que Deus colocou na minha vida. Então, é para vocês que eu estou aqui e é por vocês que eu estou aqui. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. Obrigada por a gente estar juntos aí. Um beijo, gente. Paulinho, Deus te abençoe, querido. Um abraço. Tudo melhor. Amém. Um abraço, gente. Obrigada. Um abraço. Beijo. Tchau.